por que será que Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão? Será porque ela era idólatra? Será porque ela queria garantir direitos de propriedades para o seu marido Jacó? Bom, nós fizemos por aqui alguns vídeos sobre Raquel e também sobre outros personagens do livro de Gênesis e recebemos muitas perguntas sobre essa questão específica, além também de vários comentários que mostraram que muitas pessoas não estão abordando esse assunto de forma correta. Então, neste vídeo, nós vamos analisar de forma completa e equilibrada o episódio em que Raquel tomou os ídolos de Labão e, claro, faremos isso à luz da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos dizer aqui é que a Bíblia não explica exatamente por que Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão. O texto bíblico apenas registra que quando a família de Jacó fugiu das terras de Labão, Raquel levou consigo os ídolos do lar da casa de seu pai. Os ídolos roubados por Raquel eram chamados de terafins. Esses ídolos basicamente eram reconhecidos como os deuses do lar ou deuses domésticos. E a propriedade desses ídolos era comum na cultura de vários povos da antiguidade que os usavam nas práticas de adivinhação, espiritismo, adoração e etc. Mas além desse uso religioso e místico dos terafins, em algumas culturas os ídolos do lar também serviam a um propósito legal como objetos diretamente associados ao direito de herança e liderança de um clã. Então, considerando todo esse contexto, será que é possível determinar por que Raquel roubou os ídolos de seu pai Labão? A verdade é que, mesmo com todas essas informações, ainda assim não é possível afirmar com certeza a verdadeira intenção de Raquel ao tomar os ídolos da casa de seu pai. E diante disso, duas possibilidades principais têm sido levantadas. A primeira é a de que Raquel roubou os ídolos de seu pai para garantir propriedades. E a segunda é a de que Raquel roubou os ídolos de seu pai porque ela era idólatra. Ela roubou aqueles ídolos com propósitos e motivações religiosas. Então vamos começar falando um pouco sobre a primeira possibilidade, porque a falta de detalhes bíblicos sobre esse episódio específico leva muitas pessoas a buscarem informações em fontes e ciências extra-bíblicas na tentativa de determinar o verdadeiro motivo de Raquel ter roubado os ídolos de seu pai. Sem dúvida, matérias como a arqueologia, por exemplo, são muito úteis para lançar luz sobre os costumes dos tempos bíblicos e assim auxiliar o estudante da Bíblia. Então, com base em informações arqueológicas, atualmente muitas pessoas se propõem a afirmar com certeza, que Raquel roubou os ídolos de seu pai não para a idolatria, mas para garantir que seu marido Jacó se tornasse o principal herdeiro e líder do clã de Labão após a sua morte. Essas pessoas falam dos ídolos roubados por Raquel simplesmente como se eles fossem escrituras de propriedades. De fato, a Bíblia diz sim que Jacó foi enganado e explorado por Labão durante muitos anos. Então até faz sentido pensar que de alguma forma Raquel estava preocupada que o seu marido tivesse o direito sobre as propriedades de seu pai que o enganou. No entanto, esse tipo de suposição não é suficiente para resolver essa questão. Isso porque, em primeiro lugar, é verdade que escavações arqueológicas na Mesopotâmia, especialmente na cidade de Nuzi, confirmaram que a posse dos ídolos do lar servia para garantir os direitos sobre propriedades. Mas, por outro lado, em segundo lugar, também é verdade que os mesmos códigos legais encontrados na Mesopotâmia também indicam que nem sempre os direitos de propriedade eram decididos exclusivamente pela simples posse dos ídolos do lar. E o que isso significa? Significa que mesmo tendo a posse dos ídolos do lar, era possível que uma pessoa não tivesse os seus direitos de propriedade, herança ou liderança de clã garantidos. Então, com certeza, é um erro pensar nos ídolos do lar simplesmente como escrituras de propriedades, embora eles também cumprissem essa função. Algumas pessoas pensam nesses objetos como escrituras ou certidões emitidas pelos nossos cartórios na atualidade. Mas elas falham em reconhecer que o propósito primário dessas imagens era religioso. Afinal, elas eram os deuses do lar. Isso quer dizer que o possível uso legal desses ídolos nas questões envolvendo propriedades não pode ser dissociado de seu uso religioso. Porque muito do propósito legal dos ídolos do lar estava apoiado em seu propósito religioso.
Afinal, uma pessoa podia ser reconhecida como a detentora dos direitos principais sobre uma propriedade por ter sobre sua posse os deuses que supostamente garantiam proteção, orientação, fertilidade e prosperidade à família. Então nós não sabemos o quanto Raquel ainda apreciava esse tipo de entendimento quando ela saiu de Padã Arã. E isso, claro, abre sim a possibilidade de Raquel ter tomado os ídolos de seu pai porque ainda não estava totalmente livre das influências idólatras de sua casa. Dessa forma, não é possível garantir que Raquel não tenha recorrido aos ídolos do lar com a intenção de obter neles proteção e orientação em sua viagem. Porque naquele tempo, na Mesopotâmia, era muito comum que as pessoas carregassem os deuses do lar em suas viagens longas. E por outro lado, como os ídolos do lar também eram usados para a prática de adivinhação, não seria impossível que Raquel tivesse roubado os ídolos de seu pai com o objetivo de impedir que Labão supostamente pudesse receber desses ídolos informações sobre a fuga de sua família. Então, mesmo com o uso dos dados adicionais fornecidos por matérias como a arqueologia, alguns fatos bíblicos ainda podem não ser explicados de forma exaustiva, pois envolvem um contexto muito mais amplo. Isso significa que mesmo a arqueologia trazendo indícios de que Raquel pode ter roubado os ídolos de seu pai com propósitos legais, isso não exclui totalmente a possibilidade de ela também ter tido outras motivações essencialmente religiosas. Por isso, talvez a conclusão mais honesta sobre a atitude de Raquel ao tomar os ídolos de Labão é aquela que considera que Raquel era uma mulher que ainda estava tendo a sua fé desenvolvida e o seu caráter aperfeiçoado de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para a família da aliança. Na verdade, mesmo com o próprio Jacó sendo neto de Abraão e filho de Isaac, o período em Padã Arã foi de muito aprendizado para ele. Ali Deus moldou seu caráter, fortaleceu seu espírito e o preparou para o encontro que definitivamente marcaria sua vida no Val de Jaboque, quando seu nome foi mudado para Israel. Então não podemos nos esquecer de que Raquel, assim como sua irmã Lia, cresceram dentro de um contexto pagão que adotava o politeísmo e certamente com o tempo foram transformadas e instruídas na vontade de Deus. Inclusive, à luz desse fato, nós também podemos aproveitar para admitir que em nenhuma parte a Bíblia faz qualquer juízo moral sobre as duas irmãs. Mesmo a narrativa bíblica que registra o roubo dos ídolos por parte de Raquel não se propõe a contrastar o comportamento de Raquel e Lia, como se uma fosse idólatra e a outra temente a Deus. Na verdade, mais à frente, o texto bíblico no capítulo 35 do livro de Gênesis revela que outras pessoas da família de Jacó carregaram deuses estranhos quando saíram de Padã Arã, e que esses deuses tiveram de ser descartados antes de a família subir a Betel. E isso, claro, reforça o fato de que havia sim, entre aquela família, intenções religiosas que desagradavam a Deus. Então, seja qual tenha sido a verdadeira motivação de Raquel ao roubar os ídolos de seu pai, é inegável que sua atitude demonstrou uma falta de confiança em Deus. Se ela tomou os ídolos de Labão com alguma motivação religiosa, então ela estava desviando a glória que só pertence a Deus e depositando sobre falsos deuses que nada podiam fazer para proteger, orientar e abençoar a sua família. E mesmo que ela tenha tomado os ídolos de Labão com o objetivo principal de garantir direitos de propriedade a Jacó, então ela não confiou que Deus haveria de cumprir sua promessa de herança à descendência de Abraão. Mas a boa notícia é que mesmo Raquel e Lia tendo crescido num contexto idólatra, sob uma religião estranha, e mais tarde tendo vivido num ambiente familiar conturbado pela disputa do amor do mesmo marido após a trapaça de seu ganancioso pai, em seus propósitos inescrutáveis, Deus escolheu as duas irmãs para serem edificadoras da casa de Israel. Então é isso aí, gente. A Bíblia não esconde os defeitos e fracassos de seus personagens, mas revela como Deus, em sua sabedoria e soberania, usou pessoas imperfeitas para desenvolver o enredo da história da redenção que culminou na vinda ao mundo do único que é perfeito, Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, descendente de Abraão, Isaque e Jacó.